tarde a todos. Obrigado por terem vindo. As condições climatéricas acho que estão a melhorar. Eu queria, antes de mais, em nome do Presidente do Conselho de Administração da Fundação, Nuno Garopa, agradecer a vossa presença. Queria também agradecer, como é evidente, ao Francisco Avilés a honra que nos deu em ter escrito este ensaio e também ao Engenheiro Gomes da Silva, como é evidente, o facto de nos dar a honra de o vir apresentar. Sem mais delongas e aproveitando que o tempo está bom, passava a palavra ao Sr. Engenheiro Gomes da Silva. Muito obrigado. Boa tarde. Bem, é da praxe também agradecer, portanto eu vou começar por agradecer ao professor Francisco Avilés e à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite que me foi dirigido para estar aqui nesta missão que é complicada por algumas razões que eu já explicarei a seguir, mas que tentarei desembaraçar-me apresentando o livro da autoria do professor Francisco Avilés, A Agricultura Portuguesa, as últimas décadas e perspectivas para o futuro. Quando tentei alinhar aquilo que vou dizer, não sabia muito bem como é que havia de começar, mas a da altura surgiu-me uma ideia que me parece que era boa para começar. É que, de facto, esta apresentação deste livro, feita por mim, parte de duas dificuldades, eu ia mesmo dizer dois equívocos, sem querer com isto criar qualquer problema, nem a quem me convidou, nem à Fundação Francisco Manuel dos Santos. O primeiro equívoco explica-se em duas palavras, é que quem apresenta os livros são os professores que apresentam os livros dos alunos. E isto aqui está tudo ao contrário, quer dizer, estão os alunos a apresentar os livros dos professores. E se tem alguma dúvida de que é os professores a apresentar os livros dos alunos, basta lembrarem-se que duas das principais obras que o professor Avilés refere como tendo sido essenciais para ele próprio escrever este ensaio, a primeira tinha um prefácio do professor Fernando Estácio em 1984 e a segunda foi apresentada o ano passado na Agroglobal pelo professor Manuel Braga da Cruz. Ora bem, entre essas duas figuras e o apresentador de hoje, nem vale a pena tentar encontrar palavras para explicar a diferença. Portanto, realmente era como eu dizia. O outro equívoco, esse é mesmo um equívoco, é que os livros do professor Francisco Avilés não precisam de apresentação para coisa nenhuma. Portanto, eu arriscava-me a dizer-vos, vão ler o livro, levantem-se, comprem, vão-no ler e não pensem mais nisso, porque aquilo que eu vou dizer sobre o livro é muito pouco relativamente ao muito que o livro tem, efetivamente, para nos dizer. Mas, enfim, está estabelecido e cumpre-me fazer alguma coisa e vou procurar fazê-lo na perspectiva de abrir a curiosidade para a leitura do livro do professor Francisco Avilés. Aliás, percebi que havia duas maneiras de apresentar livros. Uma era o apresentador fazer outro livro, e levei algumas descomposturas ao longo do tempo em que estive a preparar, porque a minha mulher foi-me dizendo, vê lá, não escrevas outro livro, olha que não é isso que tu tens que fazer. E depois, a outra maneira de apresentar é realmente seguir o livro, para dar a palavra ao autor, porque é isso que interessa. E a forma que eu escolhi foi, efetivamente, seguir o livro e não escrever outra obra sobre o mesmo tema. Em todo caso, não há dúvida nenhuma, e isso não tem a ver com o livro, tem a ver realmente com a minha leitura do livro, que há uma fortíssima oportunidade temporal para esta publicação. De facto, eu não me recordo de, nas últimas décadas, tanto se ter enaltecido as perspectivas para o futuro do país que a agricultura portuguesa carrega nos seus ombros. Finalmente, parece ter a sociedade civil e as suas mais diversas expressões políticas percebido a importância atual e o papel futuro dos impactos significativos e das diferentes perspectivas de evolução futura, para usar as expressões do professor Francisco Avilés, que as profundas alterações sofridas desde meados do século XX pela agricultura portuguesa apresentam.
aqueles aspectos, aqueles impactos e estas perspectivas assumiram características distintas, razão pela qual, explica o autor, o livro está organizado em 3 partes distintas. As 2 primeiras, que situam as últimas décadas, e a terceira, que perspectiva o futuro, definindo assim espaços temporais diferentes. A saber, entre os anos 50 do século passado e a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia em 1986, subdividido em 3 capítulos. O período que decorre desde 1986, adesão de Portugal às comunidades, até aos nossos dias, também este subdividido em 3 capítulos. E, por último, uma terceira parte, na qual o autor perspectiva a sua visão da evolução futura da agricultura portuguesa, mais uma vez em 3 capítulos. Esta arquitetura tripartida, escolhida pelo autor, 3 partes e 3 capítulos em cada parte, merece uma primeira referência orientadora da leitura. Efetivamente, as 2 primeiras partes têm um sentido marcadamente cronológico, que se justifica por si mesmo. Até 1986, Portugal, pese embora a abertura que a Revolução de Abril iniciou, constituía uma economia fechada, com uma só janela para o exterior, a EFTA, e o seu anexo G, para alguns daqueles que ainda vagamente se lembrem disto. Ao longo desse período, a agricultura portuguesa evoluiu por conta de uma política nacional, ao sabor de um modelo de desenvolvimento económico que a marcou profundamente e no qual ela infringiu também a sua marca. Cada um dos 3 capítulos desta parte procura analisar outras tantas características da economia agrícola face à economia nacional. Dos anos 50 a meados da década de 60, como suporte ao crescimento industrial do país, de meados dos anos 60 a abril de 74, entrando em ruptura com esse mesmo crescimento, e de abril de 74 à adesão europeia, agindo de forma muito evidente como travão àquele modelo de desenvolvimento industrial. De 1986 até aos nossos dias, a agricultura portuguesa passou a evoluir no quadro de uma política agrícola comum. É, portanto, a segunda parte com 3 capítulos. Que fora desenhada cerca de 30 anos antes para uma agricultura de 6 países, nos quais pontificavam as culturas de cereais e a produção de carne e leite, ignorando as culturas chamadas mediterrâneas e estruturalmente preocupada com uma Europa acabada de sair de uma guerra civil e fratricida entre europeus, à qual japoneses, russos e americanos foram chamados por uma geopolítica hitleriana, que a deixara com um déficit de produção agrícola ao qual era urgente fazer face. Muitos de nós não nos lembramos sequer, alguns de vocês nem sequer ainda poderiam lembrar-se, mas de facto, no final da Segunda Guerra Mundial, em meados da década de 40, era absolutamente necessário produzir para matar a fome aos europeus sobreviventes. A PAC, então nascida mais tarde, em junho de 60, no seguimento da Conferência de Stresa e posteriormente completada em 1968-70, com base no Plano Mansholt, cumpriu cabalmente aquele desígnio, pese embora os desvios que posteriormente tiveram de ser objeto de reforma. Neste quadro, a agricultura portuguesa adere às comunidades europeias, em meu entender, nitidamente em contraciclo, no sentido em que a Europa já fizera o seu ciclo de recuperação e preparava-se agora, em 86, para retirar força à política agrícola comum. Pelo contrário, Portugal precisaria da PAC do início dos anos 60, evidentemente adaptada a uma agricultura mediterrânea. É neste contexto que o professor Francisco Avilés desenvolve a segunda parte do seu livro, fazendo de acordo com as diferentes fases da evolução sofrida pela PAC ao longo desse período. Analisam-se assim os períodos que decorrem da adesão de 1986 até à reforma da PAC de 92, desta até à reforma da Agenda 2000 e, por fim, da reforma de 2003 até aos nossos dias. Como facilmente é perceptível, os períodos escolhidos têm a lógica da evolução da própria PAC. Lógica essa que haveria de dar forma à política agrícola ou ao que dela resultou em Portugal. O autor encerra o seu livro com uma terceira parte. Arrisco-me
a dizer a mais estimulante, mas para a construção da qual as duas anteriores são essenciais. Perceber bem como se passou o passado, perdoa-se uma forma, é condição necessária, ainda que não suficiente, para perscrutar lucidamente o futuro. Assim, Francisco Avilés percorre, nesta terceira parte, com a clareza e o discernimento a que nos habituou na sua prosa, a análise dos fatores determinantes da evolução futura da agricultura portuguesa e as perspectivas de evolução futura da agricultura portuguesa, terminando a obra com, utilizando as suas próprias palavras, uma breve conclusão. Antes de passarmos adiante, consideramos importante enfatizar para futuros leitores a diferença essencial para bem compreender o pensamento do autor entre fatores determinantes da evolução e perspectivas de evolução, ou seja, entre causa e efeito. Há que discernir bem os fatores que condicionarão o futuro, para poderem entender-se as perspectivas da evolução desse futuro e, se assim se considerar útil ou mesmo necessário, sobre elas agir, modificando-lhe as trajetórias, conduzindo-as a objetivos previamente definidos. Em suma, desenhando políticas agrícolas que proporcionem à agricultura portuguesa novos caminhos, novos rumos e, consequentemente, novos futuros. Deste ponto de vista, a obra de Francisco Avilés, permite-me dizê-lo, não sei se ele concorda inteiramente comigo, mas eu insisto, é uma obra de política agrícola. Primeiro analisa e procura compreender o passado nas suas várias vertentes. Depois caracteriza os fatores de possível transformação desse passado. E, por fim, perspectiva o futuro, não com o determinismo da solução única, mas com a análise das alternativas possíveis. Meus caros amigos, eu, se tivesse juízo, provavelmente calava-me já. Parar aqui seria poupar-vos o óbvio e deixar tempo para a leitura serena e concentrada da obra do professor Francisco Avilés. Mas foi-me pedido que dissesse algo mais sobre o texto apresentado. Vou tentar fazê-lo, procurando ser o mais breve possível. E gostaria que me dissesse, neste momento, o que é que está à espera que eu gaste ainda de tempo. O pior tempo é a chuva. Bem. Exatamente. Quando isto começar a ser insuportável, acabou-se. Está bem? Conforme já referi, Francisco Avilés cobre as últimas décadas da agricultura portuguesa, iniciando a sua análise na década de 50 do século passado. Neste percurso, ao longo do tempo, identifica uma primeira etapa até meados dos anos 60, na qual não hesita em definir que o setor serviu apenas de suporte ao modelo de desenvolvimento industrial escolhido para o país, cabendo-lhe fornecer alimentos baratos e contribuir para a manutenção de uma estagnação de preços em geral, no seio de uma população que despendia em alimentação mais de 60% dos seus magros salários. Nota o autor que, no entanto, esta política de degradação dos preços agrícolas face aos não agrícolas foi responsável por consequências muito negativas nas mais diversas variáveis, como investimento, produto e rendimento do setor, cujo comportamento bloqueou, não só durante este período, mas durante toda a sua evolução futura. Em síntese, pode afirmar-se que a agricultura se comportou dentro dos limites que os responsáveis pela política agrícola lhe haviam implicitamente traçado. Ou seja, os preços agrícolas não constituíram fator de pressão inflacionista, os salários agrícolas ficam abaixo dos níveis de inflação, o abastecimento alimentar não agravou o crónico déficit da balança comercial, o setor disponibilizou mão de obra para o crescimento da indústria e dos serviços nascentes e até algum capital acumulado. Mas em contrapartida, citando Francisco Avilés, desta situação resultaram no período em causa taxas médias de crescimento anual de 2,7% na formação bruta de capital fixo agrícola face a 6% no conjunto dos setores não agrícolas,
uma taxa média de 1,3% do valor acrescentado bruto agrícola, enquanto o seu crescimento foi de 6,1% nos restantes setores. Fim de citação. Pode ainda completar-se esta linha de análise dizendo que a contribuição do produto agrícola bruto para o produto nacional bruto foi de apenas 10% e a contribuição da produtividade da mão de obra agrícola para o acréscimo da produtividade de mão de obra total foi de apenas 12%. E acrescenta o autor, para terminar, daqui derivou, durante este período, o alargamento da diferença entre os rendimentos da população ativa agrícola e a dos restantes setores não agrícolas, a qual vem bem expressa no facto do rendimento por ativo não agrícola ter passado, entre 1953 e 63, de 1,75 para 2,24 vezes superior ao rendimento por ativo agrícola. Fim de citação. Não deixa de ser curioso, e esta parte é a minha pequena contribuição para a análise que estava a fazer. Não deixa de ser curioso, dizia eu, aliás, que aquela situação de atraso dos rendimentos da população ativa agrícola fosse consensual, não só entre os técnicos e especialistas da época, o que seria natural, dada a evidência dos factos e das estatísticas, mas também entre os responsáveis políticos a quem caberia tomar medidas que procurassem a sua alteração. Outro sentido não poderá atribuir-se às seguintes palavras do então Secretário de Estado da Agricultura, Dr. João Mota de Campos. À época não havia Ministério da Agricultura, nem Ministro da Agricultura, portanto é do Ministro da Agricultura que vou citar o texto. Em 12 de janeiro de 1962, no Conselho Superior de Agricultura. E dizia Mota de Campos: falar da situação atual da agricultura portuguesa e designadamente dos males que a afligem, definir o estado de sanidade económica e social a que devemos tentar restituí-la e apontar a terapêutica a que terá de submeter-se quanto antes, é tarefa ingrata que exige uma especial delicadeza. Não vão sentir-se melindrados e indispostos uns tantos saudosistas da nossa velha e respeitável agricultura ao ver cruamente expostas e escalpelizadas as mazelas de um organismo cansado e doente, para o qual já não é possível recomendar senão um tratamento enérgico e demorado, caro e por vezes doloroso. Fim de citação do Dr. Mota de Campos. Aliás, a análise pormenorizada deste discurso da época daria alguma contribuição para se perceber como as coisas evoluíram dessa altura praticamente até 74. Avancemos, continuando a acompanhar o autor, para o período que decorre entre meados dos anos 60 e abril de 74. Que, de acordo com as suas próprias palavras, se assistiu a uma progressiva alteração das bases e dos pressupostos em que assentara até então um modelo de crescimento industrial. Os efeitos da política económica provinda do passado recente, os novos condicionalismos políticos com que o regime vigente se deparou, a conjuntura económica internacional e uma nova ótica da inserção do país no espaço económico europeu foram, em meu entender, os principais determinantes da inflexão operada na economia portuguesa. Francisco Avilés caracteriza assim este período, abrindo seguidamente algumas janelas de análise para os efeitos mais agudos sentidos ao longo desta década. E diz o autor: há estabilidade dos preços e se há suceder um complexo processo inflacionista. A imigração vai progressivamente pôr em causa o modelo de acumulação baseado em baixos salários. A necessidade crescente de inserção da economia portuguesa em espaços económicos mais alargados, que permitissem o acesso a matérias-primas importadas e ao escoamento das nossas exportações, abriu brechas nas políticas de proteccionismo industrial. O avolumar da crise económica internacional, primeira crise de petróleo em 73, no final deste período, constituirá um obstáculo importante
quer às exportações nacionais, quer à imigração. Fim de citação. Não esquecendo, acrescentaria eu, o efeito de exaustão de uma economia a suportar 3 frentes de guerra. Assim, de meados de 60 a abril de 74, o autor alerta para, primeiro, a procura alimentar versus a oferta agrícola, sublinhando o crescimento e a alteração da dieta alimentar no sentido do maior consumo proteico. Resposta que não era dada pela agricultura portuguesa, que continuava a produzir mais matéria vegetal do que matéria proteica. Afirma Francisco Avilés que em abril de 74 o peso do valor acrescentado agrícola no PIB representava 11,4%, cerca de metade do que era em 1963, 21,2%. E o rendimento por ativo agrícola era cerca de 3 vezes inferior ao ativo não agrícola. Uma segunda questão, a responsabilidade do setor agrícola na aceleração da inflação. E o autor conclui, nos 10 anos em causa, enquanto o valor acrescentado bruto a preços correntes cresceu 129%, o seu valor em volume aumentou apenas 7%, num processo claramente inflacionista. Em terceiro lugar, a inflação na ruptura do equilíbrio nas relações comerciais com o exterior. É um outro ponto que merece a análise do autor, o qual refere que a evolução desfavorável do setor agrícola nacional neste período se refletiu também negativamente na balança comercial do setor agrícola português. De facto, o valor das exportações e das importações de produtos agrícolas ou de origem agrícola aumentou para valores da ordem dos 16,3 e 6,7 milhões de contos à época, respectivamente. Por fim, o setor agrícola e a questão da imigração merecem também ao autor uma referência importante que se sintetiza nas suas próprias palavras. Sendo certo que a imigração nos anos 60 e início de 70 constituiu um fator favorável para a economia nacional, através da redução do desemprego estrutural e do aumento das entradas de divisas, não é menos certo que constituiu um claro obstáculo ao desenvolvimento do setor agrícola nacional, cujos agentes económicos se mantiveram maioritariamente avessos às mudanças de natureza estrutural e técnico-económica tão necessárias. Prosseguindo, o período seguinte de análise é o de 25 de abril, a adesão de Portugal às comunidades. É um período importante e no qual vale a pena determos-nos um pouco mais. Não quererei gastar muito mais tempo, mas aconselho-vos, na qualidade de leitores, a verificarem com atenção esta parte que começa, de alguma forma, a aproximar-se da atualidade nacional. Em abril de 74, coincidem em Portugal uma profunda alteração da conjuntura económica internacional, primeira crise do petróleo, com uma revolução nacional nos domínios político, económico e social. E o autor esclarece logo no início do livro que vai tratar essencialmente dos problemas da economia. Francisco Avilés identifica 2 aspectos decorrentes da primeira, isto é, da crise da alteração da conjuntura económica internacional, e 3 consequências oriundas da segunda, ou seja, da Revolução Nacional. Respectivamente, da primeira, subida em espiral dos preços agrícolas mundiais e barreiras impostas à imigração por um lado. Da segunda, um processo de redistribuição de rendimentos, o processo de descolonização e uma enorme instabilidade nas estruturas empresariais agrícolas, ou seja, a conhecida reforma agrária. O efeito conjugado e cumulativo destes 5 fatores vem agravar as tendências negativas que já se manifestavam em períodos anteriores, nomeadamente uma pressão sobre a procura de bens alimentares, o agravamento do déficit da balança comercial agrícola, uma dificuldade de absorção da mão de obra agrícola sedentária, criando sérios obstáculos à modernização da agricultura portuguesa, cada vez mais urgente esta modernização, para a sua sobrevivência, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional, que se intensificaria em breve.
Assiste-se, pois, nos primeiros anos deste período, à degradação das condições apresentadas pela agricultura portuguesa nas décadas anteriores, encontrando-se esta mergulhada em profunda crise quando, entre 1976 e 1986, a política económica nacional oscila entre ciclos muito acentuados de expansão e períodos fortemente contracionistas. Exemplo destes dois últimos, os programas negociados com o Fundo Monetário Internacional em 1978 e em 1983. É curioso, mais uma vez, relevar que os governos sucessivamente formados no pós-25 de Abril se aperceberam daquela situação da crise em que a agricultura portuguesa se encontrava e das suas consequências para o desenvolvimento económico nacional. Disso é exemplo esta afirmação, em 1977, do então Ministro da Agricultura, António Barreto. E cito: está condenada qualquer estratégia de expansão ou de desenvolvimento económico que ignore o setor primário, agrícola e alimentar, que o marginalize, que o deixe por conta própria ou que não lhe confira uma prioridade absoluta. É necessário considerar o setor agrícola e alimentar como um setor absolutamente prioritário, sem tibiezas nem equívocos. Estávamos em 1977. Esta citação é de um discurso da tomada de posse de dirigentes superiores do Ministério da Agricultura em outubro desse ano. No entanto, foi no domínio dos preços e mercados de produtos agrícolas que se centraram predominantemente as medidas de política agrícola durante este período, descurando assim a construção de uma política bem definida nos seus objetivos e suficientemente clara nos meios necessários para os atingir, dirigida às transformações estruturais de que o setor se encontrava carente para poder vir a responder com eficácia no futuro horizonte de uma adesão às comunidades europeias. Conclui Francisco Avilés que se mantém uma oferta agrícola incapaz de responder às solicitações da procura, situação que, com um produto quase estagnado e com baixos níveis de produtividade, tornou inevitável a ocorrência de conflitos entre os rendimentos agrícolas e a inflação. Neste contexto, uma melhoria no rendimento dos produtores acarretava necessariamente aumentos dos preços agrícolas, que geravam tensões inflacionistas. Fruto deste conflito e na dependência das medidas de consolidação orçamental impostas pelo FMI em 83, assiste-se a uma forte deterioração dos termos de troca no setor agrícola na ordem dos 5% anuais. Fim de citação. No entanto, entre 74 e 79, fruto dos ganhos de produtividade do fator trabalho... 5 minutos. No entanto, entre 74 e 79, fruto dos ganhos de produtividade do fator trabalho, verifica-se uma melhoria dos rendimentos médios dos produtores agrícolas. Situação que se inverte entre 80 e 85, em que se verifica um decréscimo anual de 2,5% do rendimento por ativo agrícola, consequência mais uma vez da degradação dos termos de troca no setor, não tendo então sido suficientemente compensadores os ganhos de produtividade do fator trabalho que continuaram a verificar-se. É neste período e nestas condições que Portugal inicia um processo de adesão às comunidades europeias em 77-78, em 28 de março de 77 com o pedido oficial de adesão, seguido em 17 de outubro de 78 da abertura formal das negociações. Do ponto de vista político, o país encetava um caminho de consolidação do regime democrático após 40 anos da ditadura de Salazar. Do ponto de vista económico, a adesão era ainda encarada como um sonho de entrada para um clube de ricos, de regras mal conhecidas, mas de cujos excedentes a pequenez da economia portuguesa, nomeadamente no seu setor agrícola, muito teria a beneficiar na ótica então prevalecente da coesão económica e social a 12 membros. Nesta perspectiva, a adesão à Europa era também entendida como a forma mais rápida e segura de poder vir a usufruir de uma política agrícola que estimulasse e dinamizasse o crescimento e o desenvolvimento da agricultura portuguesa. Francisco Avilés desenvolve em pormenor e em profundidade, quantificando as diferentes variáveis envolvidas no processo,
as diversas alterações e as suas consequências que ao longo deste período foram tendo impacto sobre a realidade agrícola nacional e os seus respectivos atores. Esta análise percorre todo o período temporal que decorre do momento da adesão de Portugal às comunidades europeias em 86 até aos dias de hoje, marcados, os dias de hoje, pelo início de uma nova PAC, aquela que resulta da reforma lançada pelo conjunto de documentos apresentados pela Comissão Europeia em 12 de outubro de 2011, vulgarmente designada por PAC no Horizonte 2020. Tendo em conta que dos 5 minutos que me foram dados já devo ter gasto 2 minutos e meio, eu chamaria a atenção de forma muito marcada para a terceira e última parte do livro que o professor Francisco Avilés nos deixa, em que se reafirma a necessidade de Portugal alcançar na próxima década um crescimento económico sustentado nas exportações ou substituição de importações e, simultaneamente, considera que, para tal, a agricultura pode vir a ter um papel de relevo. No entanto, alerta Francisco Avilés, importa salientar que, para que tal se verifique, será necessário inverter as tendências verificadas desde pelo menos meados dos anos 90 do século XX e explicita que tal irá essencialmente depender de dois aspectos. Por um lado, a evolução dos sistemas de incentivos à produção e de apoio aos rendimentos agrícolas, preços agrícolas, pagamentos diretos ao produtor e apoios ao investimento, e por outro lado, as mudanças nos sistemas de uso dos solos agrícolas e das respectivas tecnologias de produção. E na abordagem destes aspectos, o autor analisa pormenorizadamente e de forma muito perceptível, que dispensa qualquer apresentação aqui, primeiro os fatores determinantes daquela evolução e, seguidamente, as perspectivas dessa mesma evolução, ou seja, da evolução futura da agricultura portuguesa. Chamaria a atenção para dois aspectos que vêm aqui analisados e que me parecem fundamentais. O problema da PAC no Horizonte 2020, mas não vale a pena eu acrescentar nada àquilo que está escrito, e mesmo para quem não está inteiramente dentro destes assuntos, a forma clara, concisa e objetiva como a situação está descrita no livro ajuda e é um excelente auxiliar para compreender o que se vai passar daqui até 2020. Por outro lado, há um outro aspecto que é o combate às alterações climáticas, no qual me parece que também vale a pena gastar tempo de reflexão para evitar que as coisas continuem a caminhar de forma irreversível para situações cujo controle começa a sair-nos da capacidade de ser executado. Muito mais haveria para dizer, mas vou terminar, uma vez que não só a exposição está longa, mas os minutos acabaram praticamente. Peço só um bocadinho, porque me pareceu engraçada esta forma de terminar esta exposição. Permitam-me então que termine com duas citações que estão separadas no tempo por 75 anos. Começando pelos dias de hoje, e ainda com o autor que temos vindo a acompanhar, aspecto que ele refere de uma forma mais precisa num dos livros que lhe servem de suporte, livros da sua autoria que lhe servem de suporte para o que escreveu agora. É curioso notar que na agricultura portuguesa a viabilidade económica, ou seja, o rendimento dos fatores a preços reais por unidade de trabalho, e a competitividade, ou seja, o valor acrescentado líquido a preços reais no produtor por unidade de trabalho agrícola, evoluíram no período da adesão às comunidades económicas europeias até aos nossos dias, médias trienais 1984-2012, ou seja, 83, 84, 85, 2012,
2010, 2011, 2012, não, 2011, 2012, 2013, de forma oposta. De facto, enquanto a primeira, ou seja, a viabilidade económica, aumentou 29%, evoluindo a uma taxa média anual de crescimento de 0,9%, com um comportamento extremamente favorável, 4,1% ao ano, no primeiro decénio, 84-94, a segunda, ou seja, a competitividade, decresceu 21%, embora com um comportamento favorável de crescimento no mesmo primeiro decénio. Conclui o professor Avilés, e aqui é que está a citação. A competitividade económica agrícola média em Portugal é hoje em dia cerca de 21% inferior ao seu valor médio no triênio 1984 e cerca de 31% inferior ao seu valor médio no triênio 1994. E explica o porquê desta situação. Esta evolução, tão negativa, foi consequência dos ganhos de produtividade alcançados por via, fundamentalmente, da redução do volume da mão de obra agrícola, só terem sido suficientes para compensar parcialmente a deterioração verificada na relação entre os preços agrícolas e não agrícolas, degradação dos termos de troca em 3,4% ao ano, iniciada com o processo de integração no sistema monetário europeu, seguido pela adesão de Portugal ao euro e potenciada por uma política económica nacional que discriminou sistematicamente a produção de bens transacionáveis em relação à dos não transacionáveis. Fim de citação. Ou seja, tal como em quase toda a economia portuguesa, também no setor agrícola, Portugal perdeu competitividade fruto de políticas públicas que no domínio monetário foram e continuam a ser gravemente prejudiciais para o desenvolvimento nacional. Uma pequena citação do professor Soromanho Marques. Nos anos iniciais do euro, a economia portuguesa foi perdendo competitividade devido, sobretudo, à aposta no setor dos bens não transacionáveis. A política de valorização do euro agravou ainda mais as coisas. Muito raramente na história do país, a escolha desavisada de tão poucos terá afetado a vida de quase todos. E agora, a citação de há 75 anos. Em 1920, em trabalho da sua autoria, A Situação Económica da Agricultura Portuguesa, o professor Mário de Azevedo Gomes escrevia: as explorações rurais, grandes ou pequenas, não prosperam sem que os homens que as dirijam, quer como proprietários agricultores, quer como seus delegados administradores, quer ainda como seus rendeiros, tenham em matéria de conhecimentos técnicos uma bagagem suficiente e sem que, além disso, sejam portadores de um espírito progressivo, sempre alerta para a aquisição de conhecimentos novos. A falta deste espírito progressivo, incidindo justamente numa forma de exploração de riqueza das mais estáveis, das menos facilmente transformáveis, a exploração agrícola, necessariamente conduz a uma rotina de ruins efeitos, entravando a produtividade do solo. Será a algo parecido com isto que Francisco Avilés se refere ao afirmar hoje, 75 anos depois, implicar no futuro uma mudança significativa em relação ao passado recente na orientação e organização dos diferentes tipos de agentes económicos e instituições privadas e públicas que estarão envolvidas na implementação do PDR 2020, que Francisco Avilés coloca como condição para que o que está no PDR 2020 venha a produzir os seus efeitos? Ou será que o passado não é tão recente como tudo isso? Muito obrigado pela vossa atenção e pela paciência que demonstraram em ouvir-me. Faltou aqui um bocadinho importante, mas talvez o professor não se importe depois de dizer, que é quando ele diz que não chega a ver, não chega a saber como é preciso saber fazer. Essa parte do aqui. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado à Fundação pelo convite que me fez para escrever este livro e para estar aqui hoje.
Muito obrigado ao Fernando Gomes da Silva, eu não vou chamar por engenheiro, não chamo por professor, ao Fernando Gomes da Silva por ter aceito vir aqui apresentar o meu livro e fez-o da forma brilhante que todos nós o conhecemos. A única coisa que eu estou em desacordo com ele é que eu não sou o professor, ele e o aluno. Aliás, muitas das coisas que eu aprendi sobre a agricultura portuguesa foi com ele, exatamente, quando comecei a trabalhar no Gabinete de Planeamento, e era, nessa altura era o Presidente do Gabinete de Planeamento. A primeira pessoa que me falou na possibilidade de eu escrever este livro foi o nosso querido amigo Armando Sefinato Pinto, que um dia de manhã na Agrogés me disse: "Oh, Francisco, o António Araújo perguntou-me se tu estarias disponível para escrever um livro sobre a agricultura portuguesa." Eu acho que o António Araújo convidou a ele para escrever um livro e ele fez ali uma manobra e aconselhou-me para ser eu a fazer. De qualquer maneira, eu disse ao Armando: "Não sei muito bem, vou pensar", e hesitei fundamentalmente por uma razão. Eu nessa altura estava a escrever um livro que me tinha comprometido a fazer para os 25 anos da Agrogés. E, portanto, o meu tempo não era disponível, eu já não tenho idade para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, tive medo que aquilo que eu estava a escrever para um livro fosse dificilmente depois compatível com aquilo que quis escrever para outro livro. Portanto, eu não conhecia o António Araújo nessa altura, mas depois começámos a trocar uns mails, telefonemas, e chegámos à conclusão que talvez valesse a pena eu arriscar fazê-lo. E nessa altura reli algumas coisas que eu tinha lido da Fundação, nomeadamente dois livros, um deles do Luciano Amaral, a economia portuguesa, as últimas décadas, e do meu colega de agronomia, o professor João Santos Pereira, sobre o futuro da produção florestal, se não me engano. E cheguei à conclusão que naquilo que são as minhas competências, digamos, possibilidades, eu talvez fosse capaz de escrever uma coisa no género daquilo que o professor Luciano Amaral tinha feito, mas em relação à agricultura. E achei muito interessante a maneira como ele escreveu o livro, e decidi-me a fazer, portanto, uma coisa que acabou no título principal por aparecer só a agricultura portuguesa. Pode ser um bocadinho enganoso para quem compra, não é? Porque, de facto, o subtítulo é importante. No fundo, ali eram as últimas décadas, mas depois, como o António insistiu comigo que também falasse no futuro, apareceu ali as perspectivas do futuro. E nessa altura decidi reler uma série de coisas que eu tinha escrito, o professor Fernando Stassi tinha escrito, o Fernando Gomes da Silva tinha escrito, o Armando tinha escrito, uma série de pessoas tinham escrito sobre exatamente a evolução da nossa agricultura durante esses anos. E cheguei à conclusão que havia dois trabalhos, pelo menos, que eu tinha participado, um como coautor e outro como autor, que podiam servir de base, e foi isso que me levou depois a decidir. Um primeiro, exatamente como o Fernando há pouco disse, foi editado em 1984 pelo IED, pelo Instituto de Estudos de Desenvolvimento, está ali. Aliás, é um livro, por causa daquela ilustração da capa, ficou conhecido como o livrinho da lagarta, porque há ali uma semente a germinar e aparece, e para não agrónomos aquilo era uma lagarta, não era propriamente também não era assim, provavelmente uma planta muito especial. E um segundo que eu tinha acabado de escrever, exatamente para os 25 anos da Agrogés, e que eu intitulei A Agricultura Portuguesa, Caminhos para um Crescimento Sustentável, e que pareceram da combinação dos dois, no fundo uma perspectiva um bocadinho diferente, tanto menos técnica, que não é fácil depois em termos de números, pelo menos com menos gráficos, menos quadros e menos coisas, eu poderia fazê-lo. E gostei muito de fazer. Portanto, não sei. Eu agora não sei muito bem se as pessoas vão de facto comprar o livro, porque o Fernando já explicou tudo o que era, e, portanto, nesta altura, eu acho que isto, do ponto de vista comercial, foi bastante mau. Bom, por um lado foi bastante bom, na medida em que, de facto, com os elogios que fez, mas não sei se depois as pessoas não vão dizer: "Bem, agora já sei o que é que lá está", porque é que vai ter. Não está tudo como uma parte que eu não pude dizer. Um bocado ao meio que eu não pude dizer. E, portanto, o livro, obviamente, tem imensas limitações, imensas fragilidades. As duas principais limitações, para mim, resultam do facto de eu me colocar meramente numa perspectiva de evolução económica, e que, aliás, eu explicito logo na entrada, e é aquilo que eu sei fazer, portanto, que eu tenho capacidade para fazer. E o segundo, porque eu senti neste momento que é difícil falar da agricultura portuguesa fora do contexto mais vasto em que ela está inserida, que é o setor agroalimentar. Aliás, era sempre uma crítica que o Armando me dizia: "Tu falas demais na agricultura, tens que falar do setor agroalimentar." É discutível, mas de facto para mim era mais fácil com aquilo que eu sei e que eu tenho,
debruçar-me sobre a agricultura. Talvez com mais uns anitos eu consiga fazer uma coisa parecida para o setor agroalimentar, e aquilo que eu procurei depois relativamente ao consumo, às importações e às exportações, acabam por apanhar também a vertente alimentar. Eu acho que não vale muito a pena eu dizer muito mais sobre o livro do que aquilo que o Fernando já disse, porque ele de facto debruçou sobre ele e explicou perfeitamente aquilo que eu tentei fazer. Tentei, ao longo de vários capítulos, procurar perceber qual é que tinha sido a lógica que tinha estado subjacente ao comportamento do setor, desde os anos 50. Procurando mostrar as implicações que isso teve e a forma como isto ao longo do tempo acabou por se refletir no comportamento do setor e na economia nacional, na medida em que muito daquilo que se passou no setor refletiu-se necessariamente na economia e o que se passou na economia refletiu-se no setor agrícola. Eu achava que tinha conseguido o essencial a fazer isso. Depois que o Fernando disse, ainda fiquei mais convencido que tinha conseguido. Portanto, não sei se foi a leitura dele, porque no fundo ele faz uma leitura mais fácil e ele já sabia isto. E portanto é fácil ler e tirar as conclusões a partir do que eu escrevi. E de facto, aquilo que talvez valha a pena eu ainda aqui sublinhar e que em certa medida o Fernando acabou por não referir, porque tem a ver com a última parte, é um pouco aquilo que é um bocadinho agora a minha preocupação. Hoje em dia as pessoas acham que eu sou muito pessimista em relação à agricultura. Já houve uma fase em que as pessoas achavam que eu era muito otimista. Não é bem assim. Quer dizer, nós temos em relação à agricultura um bocadinho um comportamento de quase bipolar, não é? Portanto, há alturas em que a gente acha que isto está péssimo, é uma desgraça, e depois achamos que isto está formidável e as expectativas são enormes. E eu tenho, não sei se por feitio, se por qualquer coisa mais, sempre que nós estamos na fase do péssimo eu digo bem, sempre que a gente está na fase do ótimo eu digo mal. Mal no sentido em que eu acho que nós temos de ser realistas relativamente àquilo que se passa. E de facto, eu acho que nós estamos numa fase com muitos sinais positivos do ponto de vista de evolução, indiscutivelmente. Quer do ponto de vista do enquadramento institucional, quer do ponto de vista da performance técnica e estrutural da agricultura, quer do ponto de vista do seu comportamento face às exportações, etc. Mas há muitos aspectos críticos que nós não podemos ignorar e não podemos esquecer e que temos que o fazer sobressair. E eu acho que o que está por trás disso é uma coisa que ainda não conseguimos perceber bem e que tem sido a grande ponto de controvérsia na forma como nós temos aplicado a política agrícola em Portugal. E há muito quem diga que o nosso problema é porque a política agrícola comum não se ajustava a nós. Eu não acho isso. Eu acho que nós é que não sabemos utilizar bem a política agrícola comum. É evidente que podia haver uma política agrícola mais favorável aos produtos mediterrâneos, mas eu acho que a gente utilizou mal muitas vezes essa política agrícola e utilizámos-la pelo simples facto. E eu pessoalmente também contribuí muito para isso, porque nós temos uma participação nestas coisas de natureza muito diversa, como consultores, como investigadores, como escritores, que é, no fundo, a nossa grande preocupação quando entramos na União Europeia era o grande impacto que isso podia ter sobre o rendimento dos agricultores. Essa era a nossa grande preocupação. E, em certa medida, aquilo que nós temos procurado ao longo deste tempo é ver como é que nós conseguimos contrariar os impactos negativos e potenciar os impactos positivos. Só que eu acho que a gente o tem feito mal, porque, no fundo, não temos sabido distinguir aquilo que é uma viabilidade das explorações agrícolas resultante de ganhos de competitividade de uma viabilidade das explorações agrícolas resultantes de apoios dados através de subsídios. E a nossa aposta tem sido, de uma forma ou de outra, muito mais viabilizar por via dos apoios do que procurar viabilizar por via da competitividade. E essa é que eu penso que tem sido a grande pecha na evolução da nossa agricultura e penso que está a melhorar, podemos fazer muito melhor e é essa que penso que é a grande aposta relativamente ao futuro e era um pouco isso que eu tentei na fase final. Há aqui uma outra farpa indireta das minhas discordâncias com o Fernando Gomes da Silva, que me pôs aqui um bocadinho a pôr em causa o euro. Em certa medida, portanto, implicitamente. Eu penso que a gente tinha grandes dificuldades em termos optado por uma outra coisa que não fosse por ano. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que a melhor solução para nós foi o euro. Mais uma vez, eu acho é que nós pusemos-nos à sombra do euro sem fazer aquilo que devíamos ter feito para o merecer. Digamos, só para estarmos em conta. Portanto, agora estamos a pagar as consequências. E, portanto, não tenho nada a visão de que a melhor solução para nós, também não digo que seja a dele, mas da maneira como ele pôs ali uma citação relativamente ao que se passa. Portanto, não tenho muito mais coisas. Obrigado. Estou, obviamente, disponível para
para todas as questões que queiram e agradeço que leiam um livro. Claro. Não, há uma questão que, obviamente, o autor não pode dizer e que eu tinha por aqui escrito a certa altura e que eu acho que é absolutamente essencial. Como o professor Avilés disse, este livro poderíamos dizer que tinha tido na sua origem ou na sua gestação 2 outros livros, um dos quais ele referiu diretamente, porque é em coautoria com outros 3 colegas, e nomeadamente com o Armando Sefinato Pinto, que nós não conseguimos deixar de falar quando falamos destas coisas. O segundo é inteiramente dele, apenas, e portanto... Agora, qualquer desses 2 outros livros não é fácil de ler. Não é fácil de ler. Qualquer pessoa que pegue em qualquer um dos outros 2 livros tem dificuldade, tem que os estudar, não pode lê-los. Este livro, que estamos aqui hoje a falar, é um livro que pode ser apenas lido. Obviamente tem que ser compreendido, mas não exige um estudo. Está escrito numa linguagem, aprecia as situações, encadeia as questões de forma a que torna uma leitura extremamente fácil, continuando a dizer tudo aquilo que era necessário dizer. E desse ponto de vista, eu não disse tudo, nem pouco mais ou menos, e insisto, leiam o livro, porque vale a pena, e dele se retiram muitos ensinamentos, mesmo para aqueles que provavelmente apenas lhes interessa a análise de um setor, como poderiam estar a discutir outro qualquer setor. Muito obrigado. Eu aproveito para dizer que o livro está à venda aqui no pavilhão, aqui ao pé. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar ao professor Francisco Avilés ou ao engenheiro Gomes da Silva, não havendo questões, o livro realmente termina de uma forma que eu próprio fiquei um bocado impressionado com um certo, não é bem pessimismo, mas é um realismo bastante árido. Um realismo bastante árido. É duro, não é? Mas pronto. Mas leiam e vejam o que é um livro bem sustentado, o que é que são argumentos fundamentados de uma forma rigorosa, séria. Dos livros mais sérios que esta Fundação pôde editar até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.